Estou um pouco confusa quanto a uma passagem da Bíblia que é um marco para nós cristãos. Gostaria de mais clareza. Há tempos que venho tentando entender a atitude de Paulo, naquela passagem de Atos dos Apóstolos, sobre a entrada de Damasco, onde Saulo, um perseguidor de cristãos, recebe de Cristo o convite à missão de levar a Deus aos povos. Agora vem a minha dúvida. Como Paulo conseguiu transmitir esse Jesus que ele nem conhecia às pessoas? Como ele convencia as pessoas? Li alguns comentários na internet que era pela força da fé, mas gostaria muito que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso. Priscila, Paulo faz parte daqueles discípulos, dos apóstolos, discípulos que não conheceram pessoalmente Jesus. O nome dele antes era Saulo, um grego muito instruído, um homem muito inteligente, muito capacitado, de família muito nobre, um homem que estudou muito. Ele realmente era perseguidor dos cristãos, e numa viagem a Damasco, onde ele estava indo justamente para viver essa perseguição aos cristãos, ele cai do cavalo. E tem toda uma construção bonita nos Atos dos Apóstolos, mostrando que no ato de cair do cavalo, toda a vida de São Paulo, toda aquela perspectiva antiga cai com ele. O homem que deita ao solo, É até interessante porque nós também, quando ficamos padres, nós também deitamos no chão, num gesto de que deita o homem, levanta-se o padre. Modifica-se dentro de nós, pela força do sacramento, a perspectiva da vida. Modifica-se o horizonte de sentido. Isso é bonito, é uma expressão que na filosofia a gente usa muito. O horizonte de sentido é tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa. O que é o sentido? É aquilo que nos ajuda a identificar os valores. Isso para mim tem sentido, eu me defino a partir deste valor. Jesus não era nenhum valor para São Paulo, porque ele só tinha escutado falar dele. Ele conhecia aqueles que diziam ter se encontrado com Jesus e terem as suas vidas transformadas. E é a essas pessoas que ele persegue. No momento em que ele cai, ele também fica cego, Toda essa metáfora da cegueira, da queda, está justamente para mostrar que o acontecimento, Jesus, invadiu Paulo de uma outra forma. Ele não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas ele foi impactado pela verdade do Evangelho. Por que isso é importante dentro da Sagrada Escritura e dentro também daqueles que são os discípulos e os primeiros seguidores de Jesus? Essa presença de alguém que não conheceu, mas se torna também um legítimo discípulo, é um jeito que a igreja tem também de demonstrar pela força da revelação, que isso é um acontecimento, de que eu tenho também o direito de ser discípulo de Jesus, mesmo não tendo me encontrado com ele. Que você, Priscila, mesmo não tendo sido impactada pela força material de Jesus, você foi tocada e impactada pela força espiritual, que é justamente a força dessa primeira comunidade que vai se manifestando no tempo, que vai se firmando na história e que mais tarde se torna a igreja. Então, minha filha, nós temos duas formas, nos Atos dos Apóstolos, duas formas de discipulado. Aqueles que realmente conviveram com Jesus e que são os apóstolos, e aqueles que se tornaram discípulos, ou porque ouviram a pregação de Jesus, estiveram com ele também, ou porque ouviram a pregação daqueles que estiveram com ele. Então você tem um discipulado diferente, mas não é menos precioso, Claro que isso deu problema, claro que na primeira comunidade, eles certamente deviam ter um ou outro preconceito com aqueles que não tiveram o contato físico com Jesus. Mas é bonito a gente ver, por exemplo, toda a teologia, ela gira muito em torno dos ensinamentos de São Paulo. Então você pode entender que a força da teologia, a força desse processo de revelação de Deus, pela força do conhecimento, de uma ciência que nós podemos investigar, ela nasce da experiência de alguém que não encontrou-se pessoalmente com Jesus, materialmente, mas encontrou-se misticamente. Porque isso faz com que a igreja continue nesse movimento místico do ressuscitado, que é uma presença mais do que concreta. Porque senão, se a igreja se restringisse
apenas àqueles que viveram ao lado da pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, nós não teríamos continuidade. A igreja que nasceu de um homem e que morreu pelo processo da vida, aquele que é vivo morre, mesmo sendo Deus, o mistério encarnado morre, mas ressuscita. E aí o ressuscitado continua movendo o coração dos vivos. Eu não preciso ter uma experiência material de Jesus para acreditar na sua força. Esse é o testemunho de São Paulo, que, ao meu ver, é muito mais bonito do que aquele que viu. Onde é que está a fé? A fé mora naquele que não viu. O que viu, ele não precisa ter uma experiência de fé muito profunda. Ele viu o acontecimento. Mas nós, quando não vimos e acreditamos na palavra daqueles que viram, nós estamos inteiramente no campo da fé. Então, quando nós temos essa experiência de Paulo como sendo o movimento, a experiência da igreja, poderíamos dizer assim: São Paulo é o exemplo da experiência mística que nós, igreja, fazemos do Cristo, porque ele também não encontrou-se pessoalmente com Jesus. Ele fez a experiência do ressuscitado. Por isso a queda do cavalo, isto é, o meu mundo caiu. A minha perseguição deixa de ser importante, porque eu agora sou um adepto daquele que eu perseguia. É muito interessante, porque inclusive até o nome dele é modificado. Vamos falar essa agora de maneira geral. Você, por exemplo, na sua vida, quando você passa por um tempo novo, quando você passa por uma experiência profunda, de superação, não precisa ser aspecto religioso, não. Quando você descobre dentro de você forças para lutar e de repente você supera aquela dificuldade que parecia impossível, é como se nascesse uma nova pessoa, não é verdade? É como se você tivesse aquele frescor dos primeiros anos. É como se você tivesse aquele vento de novidade. Meu Deus, que bom, eu dei conta. Se você pudesse, talvez até mudasse de nome. Porque justamente você assumiu um novo jeito de viver. O casamento, por exemplo, é assim. Por que agora, isso é até um pouco machista, hoje pode ser diferente, me parece. A mulher assumia o sobrenome do marido. É para dizer que ela deixou de ser a mulher que era. Ela agora está casada. Teria que ser do mesmo jeito. O marido também teria que assumir o sobrenome da esposa, né? Poderia ser assim também, não poderia? Menos machista. Para dizer que a vida do homem também muda. Não é só a vida da mulher que modifica com o casamento. Não é só ela que acrescenta mais um dado ao seu nome. Mas é a vida dos dois que a partir de agora está em comunhão e está modificada. A experiência de São Paulo com Jesus é a experiência semelhante a um casamento. Ele faz a experiência concreta de Jesus, mas de um jeito diferente. E ele se torna uma nova pessoa. Essa é a experiência que faz São Paulo ser o homem que é e ter a importância que tem dentro da igreja, dentro da teologia. Então, minha filha, é muito, muito bonito a gente entender que na experiência dos discípulos, o não ver é sempre uma experiência de fé. Eucaristicamente nós fazemos essa experiência todos os dias. Nós não vemos o Cristo, mas nós sabemos que Ele está presente, porque Ele modifica a nossa vida. Porque eu acho que a gente só tem o direito de pensar a fraqueza humana no paralelo com a misericórdia de Deus. Porque senão a gente se desespera. É interessante que na vida a gente sempre precisa pensar a fragilidade ao lado de alguém que nos ama. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente tomar contato com a realidade que nos envergonha se a gente está ao lado de alguém que nos ama de verdade. Não é que o outro vai nos adular, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos aceitar do jeito que a gente está. Não. A misericórdia consiste em acolher aquele que é fraco. E no momento em que acolhe aquele que é fraco, um pouco da fraqueza do acolhedor passa para aquele que é o acolhido. E é tão bonito a gente pensar que olhar para a fragilidade humana que há em nós só o podemos fazer se nós analisarmos tudo isso à luz da misericórdia de Deus. Nisso está a salvação, quando a gente se analisa a partir de alguém que nos ama. Diferente da condenação.
Se você olha a sua fraqueza à luz do diabo, você vai se tornar ainda mais fraco. E nisso está a condenação. Quando aquele que te olha, não te olha com amor. Não há nada que possa nos condenar mais nessa vida do que um olhar sem amor. Um olhar que condena, um olhar que afasta, um olhar que joga fora. Talvez você tenha passado pela experiência. Hoje aqui, antes da gente começar, eu estava com a Salete, daqui da Canção Nova, que você sabe que é uma pessoa muito cheia de Deus. E ela estava conversando comigo, aí na hora de ir embora, ela brincou assim: padre, nessa nova fase que está começando na sua vida, cuidado com o olho gordo. Ela brincou, né? A Salete tem razão. Ela aprendeu com o escritor sagrado que um olhar que condena tem o poder de nos adoecer. E ela estava contando uma história que, num determinado momento da vida dela, ela foi olhada com tanto ódio por alguém que ela teve febre logo depois. E a mãe fez uma oração bonita sobre ela e a febre foi embora. Eu achei a história muito interessante, porque um olhar condenou, trouxe doença. E depois o olhar amoroso da mãe devolveu a saúde. Porque rezar é querer bem, né? É tão bonito você pensar isso, que quando você reza por alguém, você está querendo bem dela. E a mãe da Salete, no momento em que quis o bem, quis a saúde da filha, ela retirou o poder do olhar condenador que estava ali dentro. É disso que a gente está falando. É tão bonito a gente pensar na parábola da misericórdia, que essa música canta, né? E no momento em que o filho reconhece: tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. É verdade. A gente só pode alcançar a vitória a partir do momento que alguém nos ama, que alguém nos conduz, que alguém nos ajuda a chegar lá. Por melhor que seja aquela pessoa, por mais capacidades que ela tenha, tudo isso só virá à tona à medida em que ela for amada. E as vitórias ela vai alcançando a partir do momento em que ela vai sendo bem amada. Eu posso dizer para vocês que eu nunca na minha vida experimentei um tempo de tantas vitórias como eu tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quem sabe. Deus tem sido extravagante com as generosidades que Ele tem tido comigo. Eu não mereço nem a metade. Ali nós estamos na responsabilidade de fazer o amor de Deus acontecer através de nós. Por isso eu tenho dito que a minha vida tem sido experiência de devolução. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Deus não nos pede o impossível. A gente não pede uma coisa impossível de alguém que a gente ama. Então, se Deus está pedindo de nós, se Deus está pedindo de mim, se Deus está pedindo de você, é porque Ele já nos deu. E agora, na experiência da misericórdia, a gente começa a descobrir, então, o que em mim ainda não é bom, o que em mim ainda pode ser melhor. E aos olhos da misericórdia, diante desses olhos misericordiosos, a gente começa a mudar, então, a nossa vida. É isso que eu gostaria de lhe convidar hoje. Que você pensasse os seus defeitos, os seus limites, as suas imperfeições, não à luz do diabo, e nem à luz dos olhares diabólicos. Há muitos representantes do diabo no mundo, minha gente. Cuidado. Cuidado com as acusações que você recebe, cuidado com as palavras infelizes de quem não lhe ama, cuidado com tudo aquilo que é mentira, cuidado com tudo aquilo que inventam sobre você. Cuidado, não permita. Se você tiver que fazer uma análise da sua vida, faça à luz de quem te ama. Se você tiver que pensar os seus defeitos, pense ao lado de quem verdadeiramente tem alguma consideração por você. Porque o diabo, nem os seus legítimos representantes, não tem nenhum interesse em nos fazer crescer. Nenhum. E Deus quer fazer a mim e a você crescidos. Pensar a nossa vida, o que pode ser melhor, o que pode ser modificado, sempre à luz da misericórdia e do amor de Deus. Nunca à luz da infelicidade do demônio, não. O demônio legitima no mundo tudo o que é infeliz. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus nos fez para a realização. Não significa que a gente não vai ter que sofrer. Vai. Sobretudo porque as pessoas mais felizes são aquelas que sofrem na hora certa. Então, se tiver que sofrer, não tenha medo. Mas faça sempre a sua análise de vida à luz do amor de Deus. E nunca à luz à sombra
da condenação do diabo. É um pedido que eu lhe faço. Porque eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas pelo poder da fofoca, pelo poder das acusações, pelos olhares maldosos, que a gente permite que chegue em nossa vida, que chegue em nosso coração. Não permita. Não permita que nada de ruim dure demais dentro de você. Não pode durar nada. Deus quer você livre, feliz e realizado. A gente aqui não tem nenhuma palavra que seja para fazer mal a você. Nós não queremos. Definitivamente, o nosso objetivo não é lhe fazer mal. Nós queremos lhe fazer bem. Se porventura a gente não consegue, é fragilidade nossa. Não é porque Deus não quer. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. A Gláucia Pereira de Campinas, ela pediu uma bênção especial, pois ela perdeu a mãe dela, a Dona Odete Rosa, no dia 10 de fevereiro. E depois, a filha dela, Ana Caroline, faleceu de repente aos 20 anos, 2 meses depois. Imaginou que tristeza, gente? Você precisando organizar o luto, né, de ter perdido a mãe, logo em seguida você passa pela experiência de sepultar a filha. Gláucia, nós estamos unidos a você, minha filha. O que a gente pede é que neste momento não lhe falte sabedoria, porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento, a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável. Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter. É difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós precisamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Gláucia, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. É por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum
é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo, é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? Que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e acontece. E vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça à outra e a gente percebe que não foi Deus que matou nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Acho que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama. Depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho? Vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana, mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado, a gente alforriá-lo das tragédias. Porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Que às vezes acontece isso,
Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, porque é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue, em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? E se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. É melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó. Da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga, lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? Ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda. Preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura.
Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano? Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma, não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria, de ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo, é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. É o que eu lhe desejo. Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Você, dentro de uma pertença religiosa, você tem várias pertenças religiosas. Primeiro, você é batizado. Você foi integrada numa comunidade. Lá na Bahia, não? Não, aqui Você não nasceu na Bahia, não? Assim, nasci em Salvador. Claro, fui integrada na Bahia. Sua que primeira... você falou comunidade, eu já pensei na canção. Não, mas é aí que eu vou chegar. Você tem uma primeira pertença religiosa, Sim. que foi lá onde você foi batizada, fez Na primeira Igreja comunhão dos lá? Mares, Fez Padre primeira Monfort, comunhão lá ou não? Lá na Igreja dos Salesianos. Você teve pessoas que tiveram uma participação importantíssima na sua vida naquele momento? Sim. De repente você mudou de lá, foi para onde? Na Bahia, eu mudei depois de que eu tive a minha experiência com Deus, conheci a Canção Nova. Já veio para Canção Nova? Em 91 eu fui a São Gonçalo dos Campos, a primeira casa de missão que a Canção Nova teve, depois a casa fechou. Vim para a Cachoeira Paulista. Agregou mais uma experiência religiosa Sim, na sua vida. Sim. Religiosamente você foi colocando camadas. Sim. Mas você quer o quê com tudo isso? É a riqueza da vida espiritual. Encontrar o Cristo. Oh, todos nós queremos estar inflados. Porque é tão bonito quando você pensa que o que é o Espírito? É o sopro. É aquilo que faz ficar em pé. É aquilo que vivifica. Então, o que é a vida espiritual? É você sentir no seu dia a dia que você está vivificado. Que apesar de todos os problemas que são próprios da nossa condição, porque a vida espiritual não nos livra dos problemas, a vida religiosa não nos livra dos problemas, mas ela nos possibilita olhar para essas situações, administrá-las com muita sabedoria. E eu experimentei isso na pele quando eu tive 3 abortos espontâneos, né? E como você estava falando no outro programa, a gente tem planos, né? Então, expectativas, né? E quando a gente perde um bebê, tudo parece que vai desaparecendo. Só que a experiência de Deus nos faz renascer diante de um sofrimento. Você estava falando que a prensa no Getsemane, né? É a prensa que gera o azeite. O azeite. Aí eu fiquei pensando, a provação. Você já viu como é que chama isso? O lugar onde produz o azeite? Você já teve a oportunidade de ver? Não tive ainda. Os antigos, agora claro, está tudo muito mais moderno, né? Mas antigamente
era uma roda de pedra que ia passando por cima das olivas e amassando para que elas pudessem liberar o azeite. Sim. Então, você falava em relação à prensa. Eu ficava pensando, a provação ela funciona assim. O sofrimento ela funciona como essa prensa que retira de nós a constância, a paciência e depois constância. E o melhor fruto, né? O sofrimento, se ele é bem administrado, ele retira de você o melhor fruto. Constância, paciência, a bondade. Olhar as coisas com os olhos de Deus, leveza. Na ótica de Deus. É impressionante, Salete, quando um sofrimento bem administrado provoca leveza na vida de uma pessoa, todo mundo é beneficiado com isso, né? Porque não tem nada melhor do que você conviver com uma pessoa leve. Verdade. O sofrimento vem... Olha, eu sempre gosto de dizer isso. Se você quiser saber em que ponto dessa estrada você está, quando a gente fala de conversão, de vida espiritual, a pergunta é muito simples. O que você provoca no seu ambiente de trabalho quando você chega? O que você provoca na sua casa quando você entra dentro dela? O que você provoca no seu grupo de amigos quando você se senta? Ali a gente faz uma análise muito sincera, muito honesta de quantas anda a nossa conversão. A que velocidade? Eu provoco coisas boas quando chego? Ou eu provoco medo? Eu como chefe, eu sou chefe de algumas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que trabalham diretamente comigo. Quantas vezes eu me sinto... Elas devem tremer de Pois medo. É, quantas... Não seja cruel. Quantas vezes eu me sinto incomodado em perceber que elas estão com medo de mim. Em outros momentos da minha vida, Deus me livre, era tudo que eu não queria. Mas eu provocava isso nelas. Eu experimento isso como mãe. Seu filho tem medo de você? Não, ou ele tem pula respeito? no meu colo e Nossa. tem respeito, graças a Deus. Mas como mãe, a gente fica observando as reações do filho com relação a nós. Se eu estou sendo muito dura, se eu estou sendo muito solta com ele, se eu estou colocando limites excessivos para a idade dele. Não é? Então, tudo isso a gente tem que Porque você tem consciência que seu filho merece o seu melhor fruto. Exatamente. Agora, se você fosse uma mãe que não tivesse essa preocupação, você iria oferecer ao seu filho qualquer coisa, qualquer sentimento. É tão sério isso, né? Olha, qual é o sentimento que eu ofereço aos meus quando eu chego em casa? Eles adoram ficar na mesa conversando para saber o que aconteceu comigo no dia. O que é que você viu, mãe? O que aconteceu, mãe? Esses dias foi muito engraçado, né? Estava eu, o Marcelo, eles no carro. E aí o Lucas chegou e falou assim, mãe, deixa eu na casa do Giovanni, deixa a Maria Luísa na casa da Tereza. Eu fiz, e eu e o seu pai, vamos para onde? Procura um lugar romântico para vocês ficarem. Isso significa que ele consegue identificar na minha vida e na vida do Marcelo o amor. Que existem momentos em que nós precisamos estar juntos. Esse romantismo, né? Procura um lugar romântico para você. É bonito? Eu achei lindo a conclusão que ele chegou. E também, uma vez no meu aniversário, nós estávamos rezando, Marcelo rezando por mim, Maria Luísa fazendo um agradecimento pelo dom da minha vida. Aí, quando chegou na vez dele, obrigada, Senhor, pela mãe que o Senhor me deu, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Viu? Um bom exercício de conversão é você fazer essa pergunta também. O melhor que Deus pode oferecer ao outro, Ele oferece através de nós. E é por isso que a nossa responsabilidade não pode ser negligenciada. Se eu tenho a oportunidade de ser seu pai, eu quero ser o melhor, porque você merece esse melhor que Deus preparou para você através de mim. Então, se eu posso ser seu amigo, quero ser o melhor, porque quero ser o melhor do que Deus preparou para você. E aí você pode estender essa reflexão a todos os relacionamentos que você tem na vida. Até os relacionamentos de trabalho, né? Sou seu colega de trabalho e quero ser para você um colega de trabalho
que esteja ao modelo do melhor que Deus quer que você tenha na vida. Porque quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, quando nós proclamamos a fé no seu amor por nós, outra coisa nós não estamos fazendo senão dar a Ele esse crédito, sabe? Você acreditar de verdade que o amor de Deus por você se manifesta em coisas boas. Até mesmo numa palavra que nos repreende, porque isso faz parte. Quando eu quero o melhor de Deus para a minha vida através de um amigo, eu estou abrindo a possibilidade de ouvir dele a verdade que eu preciso ouvir. Palavra que me cura, que cura em mim uma arrogância, que cura em mim uma mentira, que cura em mim uma infidelidade, que tem o poder de acender na minha consciência para que eu possa olhar com mais amplitude para a estrutura da minha vida. Sim, porque quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Porque faz parte do seu amor o querer a minha superação. E muitas vezes a superação, a mudança, só me chega depois de uma correção. Então, quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, nós acreditamos que esse amor educa. Hoje nós estamos recebendo aqui minha querida amiga Salete Ferreira, e a gente vai para um rápido intervalo, vamos comer um pedaço de bolo de laranja, que ela não trouxe, e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Por que você não trouxe bolo? Porque não tem bolo. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga, você que nos assiste, que manda a sua história, que pede seu aconselhamento. Embora, Salete, eu falo pouco aqui dos papeizinhos. Não tem problema não, né? Não. Porque às vezes a prosa é boa. Tá tudo perdoado, tá tudo perdoado. Olha, eu gostaria de apresentar a vocês o meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com orquestra, um trabalho muito bonito, com a participação da Elba Ramalho, da Fafá, do Fagner e da Luci Alves. Só não teve de Salete porque ela não quis ir participar. Nós temos 3 versões do produto, que é esse DVD sim, esse CD com parte do show e esse kit que é, vou abrir aqui para vocês verem, tem tudo dentro dele. Tem até minha certidão de nascimento aqui, Salete. É o DVD. Olha. É o DVD, os 2 CDs ao vivo. Aqui tem o show completo. Tem alguns postais para você presentear sua tia, sua vizinha, sua avó. Você pode comprar esse produto aqui, através do 0 Operadora 12 31 86 2600, e você ajuda a manter essa obra, porque a Canção Nova tem esse trabalho belíssimo de evangelização, que é mantido através de sócios, porque aqui não existe intervalo comercial, você já observou, é pela doação dos sócios e também pela venda dos produtos. E nós temos a alegria de lançar também, na verdade é um relançamento, agora em parceria com a editora Planeta, do livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, essa nova edição que está muito bonita, que inclusive vou lançar na Bienal de Belo Horizonte agora sexta. Também aqui através do telefone 0 Operadora 12 31 86 2600, você pode comprar tanto o DVD quanto esse livro para a sua formação pessoal. Quero convidar também você que quer ir para a Terra Santa comigo. Nós vamos agora no dia 8 de maio. Nós vamos ter uma oportunidade de viver uma experiência belíssima, além de passar pelos lugares santos. Vamos viver Pentecostes em Jerusalém. Você já fez isso? Olha, hoje o Sapo fez Sapo? O Sapo fez eu Aqui, prometer ao vivo, falou ao vivo. Você conversa com sapos? Claro. Você é uma princesa? Então. Fala quem é o sapo, que às vezes o meu público não sabe quem é o sapo. Sapo é uma pessoa, gente. Ela fala como músico, meu irmão de comunidade. Queridíssimo, talentosíssimo. Da Canção Nova, que me acompanha em todas as missões que eu vou. Senão o povo vai achar que você fala com duendes, com fadas. Imagina, faz, hoje o sapo me falou de O nome dele é Sebastião. É. Ele disse que o nome dele não é Sebastião. O nome dele é Sapo e o apelido é Sebastião. Que ele é o único sapo que fala. Inclusive no seu CD eu estava vendo participações especiais, Paulinho e Sapo. Quem não sabe, né, fica pensando que você levou um sapo para cantar. Então o Sapo hoje fez eu dizer ao vivo que o ano que vem... Eu não levo você, eu não lhe convido para ir na minha equipe. Não, eu não vou mesmo.
Eu jamais lhe convidaria. Não, e eu jamais aceitarei. Então estamos certos. Então. E se eu te encontrar lá, eu finjo que não lhe conheço. Eu também. Se eu te encontrar pelas ruas de Jerusalém, vou passar, fingir que não sei quem é. Duvido. Aí o ano que vem eu vou, se Deus quiser. Não consegue ir esse ano? Não, esse ano eu não consigo ir. Pois é, se você quiser ir conosco, além de viver a peregrinação pelos lugares santos, viver essa belíssima oportunidade de estarmos em Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Sei que está em cima da hora, mas às vezes você ainda tem condições de se organizar, de ir conosco, de viver esses momentos tão especiais na terra de Jesus. E nós também temos, para você se programar com mais antecedência, no dia 18 de outubro nós embarcaremos para uma peregrinação muito especial pela Polônia, República Tcheca e Alemanha. Serão 13 dias e o tema principal dessa viagem será justamente a Festa da Misericórdia. Iremos na Polônia. Não, você também não está convidada, não precisa me olhar com esses olhos. Eu também não vou. Nós iremos viver, imagina, no ano da misericórdia, viver a experiência belíssima de estarmos no Santuário das Misericórdias. Que lindo, reze Quem por sabe mim. se você se comportar, a gente convida você para estar com a gente. Querida, esse CDC você lançou quando? Em Pentecostes, no ano passado, né? Com o título Deus Sabe o que é Melhor. Quem não sabe somos nós, né? É uma maneira simples, né, de falar da onisciência de Deus. Esse Deus que sabe tudo, que vê tudo, conhece tudo. A palavra ainda não chegou à nossa boca, Deus já conhece. E não precisa de muita explicação, não é? Isso faz cair por terra tantas pretensões nossas, né? Então, simplifica tudo. Sim, tudo. Eu me lembro que quando eu fiz o refrão, eu me senti tomada por uma paz muito grande. Vou levantar para pegar um outro negócio aqui, tá? Isso. Pode levantar. Ele é inquieto a si mesmo, gente. Não, que eu vou te contar uma historinha, depois eu vou comentar. Tá. Daí... Não inclui sapos e gnomos, não. São pessoas reais. Daí eu fiz uma reflexão sobre a minha vida, não é? O estar na Canção Nova, os pais que tenho, os irmãos que tenho, os irmãos da comunidade que eu tenho, o meu fundador. Depois comecei a refletir sobre o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, o lugar que eu estou. Nada eu escolhi, a não ser o marido. Nada eu escolhi. Deus me ajudou a escolher, né? Se a gente for pensar quanto tempo a gente precisa chorar para produzir um sorriso verdadeiro. Às vezes nossa atenção fica muito nas consequências e nos resultados das coisas. Dizem que tudo na vida é causa e efeito. Geralmente nós nos ocupamos dos efeitos da vida. Mas e as causas? Aquelas realidades primeiras que geralmente os nossos olhos não alcançam no primeiro olhar. Causas são um pouco mais profundas que efeitos. Pessoas interessantes geralmente são aquelas que se ocupam das causas. O senso comum, a maioria das pessoas, se ocupa dos efeitos. Mesmo porque as pessoas que transformam a sociedade são aquelas que pensam as causas, são aquelas que trabalham nas causas. São aquelas que são capazes de atuar diretamente nas causas e por isso que elas mudam a vida. Dizem, é uma lenda bonita, a história contava que estavam dois pescadores na beira de um rio, quando de repente passou uma criança nas águas, afogando ali. Um dos pescadores imediatamente se lançou no rio para salvar aquela criança que estava sendo afogada. Retiraram aquela criança e daqui a pouco mais duas crianças descendo o rio abaixo, afogando. Então foi preciso que os dois se jogassem no rio.
Tiraram aquelas 2 crianças e daqui a pouco mais 3 crianças, uma morreu afogada, só tiveram condições de tirar 2. E de repente eram muitas crianças que estavam descendo, afogando no rio, quando um daqueles pescadores resolveu sair do rio e correndo pela margem afora. E indignado o outro perguntou: peraí, justamente agora em que eu preciso de você, você não vem me ajudar a retirar as crianças que estão afogando do rio? Ele disse: não, eu vou em cima para descobrir quem é que está julgando as crianças. Veja bem, qual é o efeito? As crianças que afogam. Qual é a causa? Alguém que joga as crianças no rio. Se a gente cuida somente dos efeitos, é possível que a gente não consiga resolver tudo. Mas se a gente busca aquela sabedoria de chegar nas causas, a gente resolve todos os efeitos. Quantas vezes na vida nós sofremos porque nós estamos nos efeitos da dor? A gente ainda não conseguiu chegar na causa. A gente não buscou a raiz. Eu ando devagar porque eu já andei depressa demais. E hoje trago este sorriso porque eu já chorei demais também. Você que já passou pela dura experiência de sofrer com profundidade e descobriu a causa deste sofrimento, você soube preparar bem o seu sorriso. Eu acho interessante isso. A possibilidade de nós olharmos na vida o contexto das causas, não somente o contexto dos efeitos. Quando a gente observa somente o contexto dos efeitos, nós corremos o risco de ser injustos com as pessoas. Uma pessoa é muito mais que um efeito que eu posso observar. Ela é a mistura de causas que às vezes eu desconheço, mas que pela força do conhecimento, da aproximação, eu posso chegar. Você sabe muito bem disso. Quantas vezes na vida você foi observada, você foi olhada como um efeito e só? Ninguém não estava nem um pouco preocupado com as causas da sua vida, com aquilo que lhe gerava como pessoa. Você foi olhada apenas como um efeito. E efeitos são transitórios, são passageiros, eles mudam. Causas são realidades mais fecundas. O que me fascina em Jesus é a sua capacidade de descobrir as causas, de não só se ocupar dos efeitos. Jesus não estava nem um pouquinho preocupado com os defeitos aparentes, com os efeitos aparentes das pessoas. Jesus estava preocupado era com a causa, com aquilo que ele tinha de mais profundo ali naquele coração diante dele. E por isso todas as pessoas que eram olhadas por Jesus recebiam dele esta coragem de se desafiar, esta coragem de saírem de si, de saírem dessas causas aparentes, desses efeitos aparentes e chegar à raiz das causas. Porque se a gente quiser mudar a nossa vida, não basta a gente se ocupar dos efeitos. A gente precisa ir lá nas causas. E para a gente chegar na causa do defeito, a gente precisa ter muita paciência com a gente. Para a gente chegar na causa do defeito do outro, a gente precisa ter muita paciência com ele. E ninguém prometeu que seria fácil mesmo. Se a gente quiser amar, se a gente quiser levar essa vida a sério, nós teremos que nos debruçar sobre ela todos os dias. Nós teremos que ter a calma para que a gente possa julgar a água no momento certo da planta, para que a gente possa saborear os frutos depois. É o processo humano, minha gente. É o processo divino misturado nessa condição humana maravilhoso. Processo lindo que você vive, que eu vivo também. Quem sabe hoje Deus vai nos dar a graça de que você, através do que vai ser falado aqui, entre no universo das suas causas e não somente a partir dos seus efeitos. Pode ser que você esteja lutando muito com você e nada esteja dando certo, justamente por causa disso, você está lutando somente com seus efeitos. Não. Busque o que há de mais profundo em você. É ali que Deus pode transformar, é ali que Deus quer converter, é ali que Deus quer mudar. Os efeitos, esses serão consequências de uma causa bem resolvida. Dizem que os advogados assumem a nossa causa. Ele vai nos defender diante do tribunal. Ele assumiu a nossa causa. É o mesmo que Jesus faz conosco. O processo redentor de Jesus está aí.
Eu sou o criminoso, mas ele assume a minha causa, morre por mim, vive por mim, ressuscita por mim e me entrega a possibilidade de uma vida nova. Todos os seus delitos, todos os seus crimes, todos os seus erros, todos os seus defeitos são causas que Deus resolveu assumir por você. E ao assumir a sua causa, Ele lhe motiva a trabalhar dentro do seu coração aí, a você descobrir os excessos, a você trabalhar a sua humanidade para que você se torne um ser humano melhor, mais bonito, do que você merece. Você merece ser melhor. As pessoas que estão do seu lado merecem que você seja melhor. E é a partir dessa mística que nós vamos descobrindo as nossas causas e, consequentemente, melhorando os nossos efeitos. Padre, assisti uma palestra onde o senhor dizia que nós devemos aprender com os nossos sofrimentos e que tudo o que nos acontece pode ser fruto, é um fruto de nós mesmos, que quando a gente não tem problemas a gente inventa um. Mas como tirar algum aprendizado na dor? Vem por aí, né? O ideal seria aprender sendo atraído pela vida, mas às vezes a gente tem que ser corrigido pela não vida, pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Quantas pessoas que não se convertem por causa de um sofrimento, não é? Muitos santos se converteram depois do primeiro tombo. O próprio Paulo, né, que a gente estava falando do Paulo, foi um tombo na estrada. Santo Inácio de Loyola foi a mesma coisa. E sempre depois daquela experiência de sofrimento, um novo homem ou uma nova mulher, né? A melhor forma de compreender o que o sofrimento pode lhe inspirar é você conhecer o ciclo do sofrimento. Ele sempre faz uma volta em nós. Ele nos envolve e do mesmo jeito que ele nos envolve, ele vai embora. Procure fazer o que você não gosta, porque o que você gosta você já faz bem. É um pouco essa experiência de você ser envolvido pelo sofrimento, porque toda vez que eu estou fazendo o que eu não gosto, eu de alguma forma estou vivendo um desconforto. Que nós temos uma mudança na morfologia do cérebro mesmo. Você tem uma modificação cada vez que você é contrariado. Cada vez que você apreende uma nova modalidade da vida, o seu cérebro é modificado. Isso é muito interessante. Rogério, toda vez que nós estamos vivendo esse ciclo do sofrimento, a gente precisa descobrir o que ele me sugere, porque eu não posso vivê-lo de uma forma infértil. Se eu estou sofrendo, eu preciso, então, dar sentido ao que me envolve, a esse desconforto. Quando a gente faz o que a gente não gosta e a gente sofre o que está fazendo, a gente aprende e a gente quebra uma série de preconceitos. Ô Fábio, mas deixa eu te fazer uma pergunta também, então, já que estamos aqui dois apresentadores, né? Ninguém gosta de sofrer, né? No seu livro você diz um negócio assim: quando o sofrimento bate a sua porta, é melhor abrir. Melhor abrir. Mas você me surpreendeu nessa frase, porque normalmente quando o sofrimento bate a nossa porta, a gente tem a tendência de dizer, vai na casa do vizinho, né? Passa outra hora, Passa outra hora, ou então não abre a porta, me escondo debaixo do cobertor, né? Tem ninguém aí, vai embora. O sofrimento da morte, por exemplo, de um parente, você já passou por isso, eu já passei por isso, né? E aí? Mas por que abrir? Outro dia, padre, eu estava em Petrópolis e eu me encontrei com um rapaz que eu conhecia a história porque alguém já tinha me falado. A pessoa que você vai encontrar passou por isso. Ele havia perdido os 3 filhos no acidente. E na hora que eu encontrei, nem ele me contou a história, nem eu tive coragem de perguntar. Mas é engraçado quando eu estava diante de um ser humano que não era comum. Ninguém passa por uma dor como essa. E eu olhava para ele assim, ele já com uma serenidade adquirida, certamente depois de muita lágrima, de muita dor, e ainda hoje deve sentir tudo isso, né? Mas eu estava diante dele com uma sacralidade, sabe aquela passagem, tira a sandália do seu pé, porque esse solo que você tem diante de você é santo. E aquilo me lembrou assim muito a história do meu livro, né? Porque às vezes pode parecer uma teoria, né? Um conjunto de histórias que são verdadeiras, mas que muitas vezes você não viu ossificado ali diante de você, encarnado. E quando eu fiquei diante daquele homem, conhecedor do profundo sofrimento que ele havia passado, assim como quando eu encontro pessoas também que eu sei que sofreram duros golpes da vida, eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas especiais. Durante mais de 10 anos, Fábio, você acompanhou a minha vida, eu quase que semanalmente, nessa nossa vida louca, tinha que andar de avião, com medo.
Então, no dia que tinha que sair de avião, já o meu intestino já estava totalmente desregulado. E quando entrava no avião, então aquilo, e se desse uma turbulência? Até que eu li a tal história da intenção paradoxal do Viktor Frankl. E ele tem uma coisa que ele chama de intenção paradoxal. Ele diz o seguinte, que quando você quer o que você não quer, você consegue desejar o que não é desejável, o efeito negativo daquilo desaparece. Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Ele era prisioneiro, porque ele era judeu. Então ele estava lá, e ele descobriu que não eram os mais saudáveis que viviam mais, mas aqueles que conseguiam atribuir sentido à vida. A própria escravidão que a própria escravidão, ao sofrimento, não é? Então aqueles que aceitavam o absurdo, que conseguiam se entregar, acabavam vivendo mais e melhor. E então velhinhos doentes viviam mais do que jovens fortes, né? E a gente vê isso hoje em dia também. Pessoas idosas, com muito bom humor, que aceitam a vida como ela é vivem muito mais, né? E às vezes doentes, administrando suas doenças, vivem mais. Então o que acontece? Se você aceita o sofrimento, se você abre a porta, você desarma o sofrimento. Tira o poder que ele tem de nos destruir. Por isso que estou lançando um disco novo, que tem uma canção que chama Entrega para Jesus. Eu sempre, como teólogo, sempre achei isso muito complicado. Quando eu vou num hospital dizer para a pessoa, olha, entrega para Jesus. Hoje eu entendo que a oração de entrega, né, de colocar tudo nas mãos de Deus, é uma oração profundamente psicológica. Que a pessoa quer o que não quer e aquilo tudo começa a fazer sentido. Agora eu vou dar um exemplo que você vai entender. O que é a intenção paradoxal? Quando a gente quer lembrar o nome de alguém e não lembra, quanto mais você quiser lembrar, menos você consegue lembrar. Agora, se você consegue renunciar ao desejo de lembrar, logo, o nome é esse. Bem. Quanto mais você deseja, você se apega àquele desejo, você sabe, Fábio. Quanto mais você quiser o sucesso, menos ele virá. Agora, é só você dizer assim, não quero mais o sucesso, eu quero mais uma casinha branca na varanda, num quintal, uma janela e uma viola para cantar. Mais gente vai te procurar. Agora, peça aplauso que ninguém dá. Então isso se chama intenção paradoxal. Acho que por isso tem que abrir a porta mesmo. Tem. Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!